Não precisa se aproximar muito. Não precisa se aproximar muito. Olha, quando você está falando aqui, já está saindo no microfone. Daí sai. Uhum. Então pode fazer a prece. Vai fazer o e sai o som. Jesus. E vai fazer o prefácio do Evangelho. Pode. Os Espíritos do Senhor que estão aspeitando dos céus, Pai meu, fizeram que seu movimento receber as ordens do seu comando. Espalhe-se por toda a superfície da terra, sedimentos e suas cadeiras, divinados caminhos e abrir os olhos aos céus. Eu vou em verdade que são chegados os tempos que serão no seu verdadeiro sentido, para chupar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar o justo. As grandes vozes dos céus estão como o som de trombeta, e o canto dos anjos se associa. Nós, as homens, previmos o conceito da vossa palavra. Homens, irmãos, aqui amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei no fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, que podereis entrar no reino dos céus. Nome de Deus e de Jesus está. E agora aberto estudo. Ele é aberto com o Bom Jorge fazer o cerimônia. Essa é a peça de carta. Aberto com o Bom Jorge. Então, boa noite a todos. Deixa eu só diminuir um pouco esse volume para não dar microfonia. Então, boa noite a todos, né? Vamos iniciar mais um dia de estudos da noite para a gente poder trabalhar o livro segundo. Mas credo, não, microfone, hein? Nunca foi tão potente esse negócio, hein? Então nós estamos trabalhando aí o livro segundo, Mundo dos Espíritos, ou Mundo Espírita, né? O estudo hoje é o 56, e nós estamos trabalhando o capítulo 3, Retorno da vida corpórea à vida espiritual, ou seja, nós estamos falando sobre morte do plano físico, né? Não morte do plano espiritual. E nós estamos no item 2, separação da alma e do corpo. Então a primeira pergunta que aparece sobre esse tema é a 156. Kardec pergunta aos espíritos se a separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica. Hoje, Digile, pega o microfone lá no volume do microfone lá. Sabe o volume do microfone? Sabe onde é? Aquele que está, é o segundo daqui para lá. Aqui, o único que está ligado. Tá vendo? Isso. Baixa. Agora vai aumentando devagar. Vai aumentando. Aí deu boa. Menos. Começou dando. Interessante. Esse microfone está com problema. Deu. Tranquilo. O que ele está perguntando aí? Ele está perguntando o seguinte: a separação, quando é uma separação definitiva, ou seja, se corta já o cordão. O espírito já foi, tá? Entre a alma e o corpo, pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica, o corpo físico ainda pode ter vida? É isso que ele está perguntando. Você tem que baixar mais ainda. Que coisa? Está dando um fone estranho. Isso. Tá bom assim. Melhor. Pode acontecer de haver boa noite. Haver a ruptura entre o espírito e o corpo continuar vivo?
Vamos lá. Não? Pode. É mais ou menos, isso mesmo. Vocês nunca dissecaram um sapo? No tempo da escola Lembra quando no ginásio, não sei quem que era o professor, o Mário, né? O falecido Mário, exatamente. Nós dissecava sapo. E o sapo estava morto, você abria ele e o coração dele estava... Eu lembro que foi colocado num vidrinho, Aham. o coração ele ficava... Continuava, exatamente. Por que isso acontece? Cara, só uma coisa, né? Isso é raríssimo. O normal é que seja o contrário. Que o espírito, o corpo está morto, completamente emputrefado já, e o espírito está ligado lá, sentindo aquilo. Isso é mais comum. Agora, o espírito desligado e o corpo ainda estando vivo, é mais raro, bem mais raro, mas acontece. Por quê? Porque o nosso corpo físico, ele não depende do espírito, ele depende do fluido vital. É o duplo etéreo, é isso que dá animalidade nele, é isso que dá vida nele. Os seres orgânicos têm fluido vital, tem aquela energia, né, que dá a aura, que transparece. Isso é fluido vital, não tem absolutamente nada a ver com o espírito. Está entendendo? Uma coisa é morrer, a outra coisa é desencarnar. Morrer, quem morre é o corpo físico, quem desencarna é o espírito. Então pode haver um desencarne sem morte. Está entendendo? E pode haver uma morte sem desencarne. Mas é mais raro também. E isso acontece bastante, por exemplo, em situações de espíritos que já têm uma certa envergadura espiritual, em que, por exemplo, vamos dar um exemplo aí. Espíritos que foram queimados pela Igreja Católica na época da Inquisição, que tinham méritos missionários. Eles não sentiam a dor do fogo. Por quê? Porque eles desencarnavam antes. O corpo continuava vivo. Entendeu? Isso acontece. Paulo de Tarso foi decapitado, está no livro do Paulo Estevão, primeiro livro da obra do Emmanuel lá e tal. O que acontece com o Paulo? Quando ele vai ver o cara cortando a cabeça dele, fora do corpo, normal, porque ele entende que aquele corpo não é dele, tem o conhecimento e saiu do corpo, não precisou passar pelo martírio da dor. Então isso acontece, mas é raríssimo, tá? Não é uma coisa muito comum, não. Tudo é questão de necessidades de cada espírito, né? Vamos ver a resposta. Na agonia, tá? Às vezes no medo, às vezes até nisso, né? Às vezes a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. Ela tem a vida orgânica, porque tem fluido vital. O melhor exemplo disso é um carro. O que eu estou dizendo? O que é o fluido vital? É o nosso combustível. Então nós ganhamos um tanque cheio de combustíveis quando nascemos. E temos um tempo para gastar esse tanque. Tá? Às vezes a gente gasta ele antes. E aí o corpo não tem mais o que fazer e você desencarna. Você prejudicou o teu carro. Entendeu? O carro é o corpo físico. O fluido vital é o tanque de combustível. E o espírito está dirigindo. Tá? Tem um momento, por exemplo, que o espírito para o carro, desce do carro, o carro fica funcionando, porque tem combustível ainda. Então ele vai ficar funcionando por um tempo. Mas daí perde a utilidade, acabou o combustível, morreu. O carro para. Deu para entender? Esse é mais ou menos um paralelo que a gente pode levar. Tá? O homem não tem mais consciência de si mesmo. E não obstante, quer dizer, né, portanto, ainda lhe resta um sopro de vida, tem combustível lá ainda. Então ele está vivendo, tá? O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento, tá?
Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias. E para isso não necessita mais da alma ou do espírito. Ok? Mas isso é difícil, é bem raro. A gente tem alguns casos que dá para citar aí. Eu citei alguns. Por exemplo, o caso de Lívia, já que nós citamos o exemplo de Paulo, no segundo livro, que é o livro há 2000 anos, vai falar sobre Lívia. Ela também passa pelo martírio dos círculos romanos. E antes, ela conta, né, que antes da fera pegar nela, ela já não estava mais no corpo. Mas o corpo estava lá, ainda vivo, né? É até um merecimento, tá? Ok? Pergunta, gente? Muito bem. E eu trouxe aqui uma frase que está no Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, tá? Que mais ou menos fala sobre essa questão. Então ela diz o seguinte: em se tratando de morte natural, veja bem, morte natural, tá? Resultante da extinção das forças vitais, que daí aí já foi o fluido vital. Morte natural. Acabou o fluido vital, acabou o combustível, o cara para, tá? Por velhice ou por enfermidade, o desprendimento opera-se suavemente, então você não percebe. Então, acabou o combustível, vai saindo do carro, vai pegando sua linha e vai caminhando a pé, né? Para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real, que é o caso desses que nós vimos, que eles já têm uma capacidade evolutiva maior, eles não precisam passar pela dor da morte. Eles deixam o corpo e vão embora. Porque a gente faz isso naturalmente quando dorme. Nós não praticamente temos uma morte quando dormimos, não nos desdobramos. Quando a gente aprender a fazer isso, tem várias literaturas que falam que no futuro vai ser assim. A gente vai juntar todos os amigos, fazer uma festa, um churrasco, um chopp, todo mundo se despede, né? Você vai para o quarto, desacopla, o teu corpo está lá e você já está no plano espiritual e aí o corpo simplesmente morre sozinho, sem dor nenhuma. Oi, Rossi, tudo bem? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Porque à medida que a gente vai tendo conhecimento dessa prática, dessa questão de que você domina, o espírito domina esse corpo, e não é o corpo que domina o espírito, nós podemos fazer isso naturalmente, através de conhecimento. Tá? Isso é conhecimento. Ou seja, tendo o corpo ainda vida orgânica, o espírito já começa a penetrar na vida espiritual, apenas ligado à matéria pelo elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Então está lá só mas você não está sentindo mais nada. Você já foi. Né? Ok? Alguma pergunta, gente? Muito bem. Pergunta 157. Vamos ver se nós matamos a morte dessa vez. Falta pouco aqui, tá? No momento da morte, a alma tem, às vezes, uma aspiração ou um êxtase que ele faz entrever o mundo para o qual ele regressa? No momento em que a gente está morrendo, a gente consegue se imaginar num outro plano, perceber que nós estamos morrendo e estamos indo para outro plano? Isso acontece conosco? Depende do grau de contínuo. Sempre será isso. Morte é assim, gente. Morte não existe uma igual a outra. Pelo que eu já li, eu lembro de uma frase do Espírito Miranês que ele dizia assim: vai do zero ao infinito. Porque todos nós teremos uma sensação na hora da morte, cada um de acordo com aquilo que precisa, tá? Então, assim, sempre é relacionado à evolução. Quanto mais evoluído, quanto mais você não tem crenças, principalmente, né? Apegos, que a gente já falou um monte sobre isso, né? Mais simples é o teu desencarne.
mais simples e mais fácil. Simplesmente porque você entende que você vai sair do corpo e foi. Né? Eu vou falar um negócio aqui que vocês já estão cansados de saber. Mas assim, quando uma pessoa está pronta para desencarnar, ela não começa a ter visões de familiares ou de espíritos. Tá? Esse já é um processo de inspiração, de êxtase sobre o plano espiritual. Tá? E isso é absolutamente natural. Eu lembro que os amigos do Chico falavam, né, que quando o Chico chegou a uma fase, por exemplo, aí, lá pelos anos 90 já, ele não distinguia mais, né, quem era vivo e quem era morto. Tudo igual para ele. Então ele já estava vivendo mais lá no plano espiritual que no plano físico. Esse é um processo absolutamente comum para espíritos com uma evolução um pouco maior. Né? Mas mesmo assim, os que são mais materializados também têm essa condição. Menor, mas tem. Né? Daí a gente diz assim, o cara está variando, é a palavra que eu queria usar, isso mesmo. Está lá no quarto vendo coisa, está variado. Então é isso aí. Resposta dos espíritos. A alma sente muitas vezes que se quebram os liames que aprendem ao corpo, e então emprega todos os seus esforços para romper de uma vez só. Já parcialmente separado da matéria, vê o futuro desenrolar-se ante a ela e alegra-se por antecipação do estado de espírito. Muitas vezes, lembra que eu falei que o sofrimento na hora da morte às vezes é muito importante para determinadas pessoas? Porque quem é muito materializado, quando você tem muito sofrimento físico, o que acontece? O que acontece conosco quando a gente sabe que está sofrendo? A gente quer parar o sofrimento. E aí você busca qualquer alternativa para parar o sofrimento, até a morte. Porque quantas pessoas dizem assim, meu Deus, eu queria morrer pela dor que eu estou sentindo. Não é assim? Já é um ponto de demonstração de que você já está preparando o momento da morte. É. Entendeu? Fala, Rose. Não? Parece que você queria falar alguma coisa. E é interessante, assim... Oi, tudo bem? Oi. Quem nunca foi num velório? Quem nunca foi num velório? Todos fomos, né? Mas quem nunca foi num velório e não olhou para o morto e deu uma sensação assim, nossa, que bonito, parece que morreu dormindo, morreu sorrindo, né? O que é isso? É o que estamos dizendo aí. É a impressão de você se ver num mundo mais feliz. E aí você carrega o teu corpo físico com essa impressão e você sorri e morre. E deixa a tua marca no corpo físico. Ou aquela tranquilidade, aquela paz. Por quê? Porque você anteviu a condição que para lá é melhor. E aí o corpo físico reage. E você morre e deixa lá o corpo físico congelado assim. É um sinal. Esse é um bom sinal. Sinal que a pessoa realmente desencarnou tranquilo. É sobre essa questão aí. Muito bem. Pergunta 158. O exemplo da larva que primeiro se arrasta pela terra, depois se fecha na crisálida, numa morte aparente, né? Uma larva lá que depois vai se transformar numa borboleta, né? Para renascer numa existência brilhante, pode dar-nos uma ideia da vida terrena, seguida do túmulo e por fim de uma nova existência? Vamos ver o que os espíritos respondem. É uma pálida ideia. A imagem é boa, mas é necessário não torná-la ao pé da letra, como sempre a fazeis. Se nós tivermos a ideia de renovação, de evolução, eu acho que a ideia é boa. Porque assim,
a gente encarna, ou seja, fica presa nessa crisálida, depois, não, perdão, você vem, rasteja como uma larva, aí você desencarna como, né, e fica nessa condição de perturbação, depois você reencarna, mas você já evoluiu, você já é uma borboleta. Então, todo aquele momento, aquela transição de evolução que você passou no anterior, valeu a pena. Valeu a pena. Te transformou, mudou você. Aí eu acho que é interessante a ideia, como evolução. Por isso que eu acho que eles falam isso aí. É uma pálida ideia, mas dá para ter uma noção. Ou seja, tudo que nós passarmos aqui na Terra nos transformou, para a próxima, nos tornou uma borboleta, então valeu a pena. Valeu a pena. Esse rastejar a gente poderia colocar como um aprendizado, né? Que a gente poderia aprender. Também, né? Mas acho que o fato de você rastejar e depois voar significa que você aprendeu muito, isso mesmo. Ficou preso numa crisálida, mas aprendeu demais, né? Eu acho que é nesse sentido aí. Beleza. 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Que sensação? Depende de cada grau do tipo. Exatamente, é isso mesmo. Então aconteceu com o pai. 15 minutos antes, todos nós estávamos ali e ninguém imaginava que ia desencarnar naquele momento. Ninguém. Eu sou preso para todos nós. Então, como ele nos narra, assim, que de repente ele estava na cama, 15 minutos antes, foi no banheiro, deitou na cama. De repente ele só viu que ele viu a mãe dele e o tio Jeca junto ali. O que está acontecendo aí? Estava desencarnando. Que desencarne, né? Bom, né? É o que nós estávamos falando antes, esse é um bom desencarne. Né? Porque geralmente, normalmente, as pessoas sofrem bastante no desencarne, mas dizem, o cara vai morrer, está sofrendo, tem dor. Então a morte é difícil que nenhuma igual a essa. A resposta depende da evolução do espírito, né? Cada um vai se deparar com uma condição depois da morte, né? Se você analisar, por exemplo, o André Luiz, qual a condição que ele encontrou depois da morte? Ele estava lá numa situação bem difícil, porque tinha todo um problema de consciência e tal, estava pastando, estava sentindo todas as dores do corpo, enquanto vai ter espíritos que desencarnam, como o teu pai, já com todo um processo preparado para receber ele, porque tem méritos, porque tem consciência disso. Vamos ver o que eles respondem. Depende, óbvio, né? Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, olha que legal, fizeste o mal com intenção, porque é isso que conta sempre. Porque a gente pode fazer o mal por ignorância. Eu entendo que essa seja uma verdade. Porque, vejam bem, o mal que nós fazemos hoje é diferente do mal que nós fazíamos há 200 anos atrás. Há 200 anos atrás, todo mundo tinha escravo e era uma coisa absolutamente normal, né? Hoje é anormal. Então, na época, se tinha um escravo, você estava fazendo mal com intenção? Não, você participava de um sistema social em que era regular fazer isso. Normal. Como hoje a gente pratica algumas maldades, que para nós é normal. Mas a gente ainda não está preparado para entender esse processo. Tudo bem. Então, né? Então, quem faz o mal com o desejo de fazê-lo é diferente. É a crueldade, né? Aí você está entrando no campo da crueldade. Tá? Estarás no primeiro momento envergonhado de haver feito. Para o justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor, nenhuma crítica, nenhum julgamento, nem nada, porque tem mérito. Né? Ok, pergunta, gente? Ninguém? Ninguém quer fazer perguntas? 160.
O Espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes deles? Olha que pergunta legal. Eu vou encontrar minha mãe já, de cara. Será que é assim que funciona? Depende, né? Também depende, né? Quem trabalha em setor mediúnico, Às vezes a mãe tem que buscar o filho, né? Às vezes ela já vem ali buscar ele, né? E às vezes ela não está preparada para vir buscar ele. Às vezes ela pode estar no umbral também. Quem sabe, né? E também talvez eu não esteja preparado para ver ela. Então eu acho que a condição dos dois depende, né? Tanto deles quanto da nossa. A preparação que eles têm até para poder fazer esse trabalho e a nossa preparação de enxergá-los e ir até eles. Então depende das duas condições. Vamos ver o que ele responde aí. Os espíritos encontram imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes deles? Sim. Opa, então vamos ver o que eles respondem depois. Segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente, quase sempre eles vêm receber. Olha aí, ó, quase sempre, né? Então está aí justamente a questão, né? Eles vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e ajudam a se libertar das faixas da matéria. Vê também muitos que havia perdido na vista durante a passagem pela terra. Então, a gente encontra também espíritos amigos, afetivos, que não vieram conosco aqui, não estão aqui, mas a gente lembra deles. Mas só vai lembrar quando você desencarnar, porque daí o teu cérebro espiritual está funcionando e você desligou do físico. Aí você consegue lembrá-los. Vocês nunca sonharam à noite, por exemplo, que vocês estão numa festa ou tal, e você vê pessoas e você conversa com aquela pessoa e parece que é tão teu amigo, mas você não conhece? Você não sabe nem quem é. Você acorda de manhã e fica pensando, meu Deus, quem é esse cara? O que são essas pessoas? Está entendendo? Por quê? Porque o nosso cérebro físico, enquanto você está desacoplado, você está trabalhando com o teu cérebro perispiritual, e esse é abrangente. Esse não tem, as lembranças são grandes. Quando você volta para o corpo físico, você voltou a trabalhar com o teu cérebro físico, e ele não reconhece mais. Ele não conhece. Entendeu? Esse pessoal você vai conhecer. E a grande maioria das pessoas tem visões do passado e até do futuro, em algumas condições. Porque essa coisa aí é bem complicada de explicar, tá? Mas o tempo ele não existe. Então você consegue ver algumas coisas do futuro seu e algumas coisas do passado. Acontece. Tá? Muito bem. O que mais diz aqui? Vê os que estão na erraticidade. Olha, pela primeira vez apareceu uma palavra aqui no Livro dos Espíritos chamado erraticidade. O que é erraticidade? Por que eles dizem? Sim, mas por que eles chamam o mundo dos espíritos de erraticidade? O que é a definição da palavra erraticidade? É um mundo dos erros, dos errados, não é isso? Erraticidade. Por que eles chamam o mundo dos espíritos, às vezes, né? Às vezes, de erraticidade, que é o caso que ele está falando aí. É uma passagem? Isso, é por aí. É por aí. Que fica mais perto da Terra também, né? Mas tem uma explicação por que fica mais perto da Terra. Claro, com certeza. Porque assim, por que erraticidade? Tem a ver com erro do espírito. Então, enquanto você precisar reencarnar, é porque você vive no mundo do erro. Você ainda precisa melhorar mais para sair do erro. Culpa, medo, um monte de coisas que ficam presas em nós. Isso é o nosso erro, nosso engano. Tá? Então, espíritos que estão ainda esperando a reencarnação, eles vivem na erraticidade, no estado de erro. Entenderam? Por isso, erraticidade. Porque os espíritos que não precisam mais encarnar, eles já estão em planos superiores
e não vivem na erraticidade. Por isso, mais perto da terra, que é onde vibram mais esses espíritos. Enquanto nós estivermos desencarnando e voltando para planos mais baixos, significa que nós precisamos encarnar. Para encarnação é para espírito ainda que precisa passar por processos de depuramento, que é o nosso caso. Nós ainda vivemos... A palavra erro é uma palavra muito pesada, né? O certo é usar a palavra engano, que vive numa ilusão da matéria ainda. Aqueles que vivem na ilusão da matéria ainda precisam vir se desmaterializar mais. Essa é a ideia, né? Para aprender a viver em planos maiores. Ok? Pergunta, gente? (161) Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade e pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente? Ou será que continua a vida ali? Ou será que o processo é mais lento? Num acidente, por exemplo? Num homicídio? Numa pena de morte? O que os espíritos dizem? Geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Quer dizer, o momento em que você deixa o corpo e o corpo teu fica aqui, ele é muito curto, muito rápido. Por isso a gente tem muito medo dessa condição da morte, né? O que dá medo em nós, o que é? Como que eu vou morrer? Não é assim? Então, o que eles mais dizem, pelo menos o que a gente mais lê, é que essa dor ela é muito pequena, perante o estado em que o espírito está naquele momento passando por isso. É muito pequena. Ok? Após a decapitação. Essa pergunta o Kardec põe porque no tempo do Kardec se decapitava bastante, sabe? Ainda estava em moda a guilhotina. Que na França foi longe. Você tem uma ideia, na França até os anos 70 ainda o sistema de pena de morte era a guilhotina. Parece até estranho, mas eles usavam. Não era mais público, mas usavam. Até o começo do século passado ainda era público. Por quê? Porque tinha que servir de exemplo. Então levava o caboclo em cima de um palco, tinha lá a guilhotina, o carrasco estava do lado, põe a cabeça do cara, acabou-se. Mostrava a cabeça que ele está morto e deu. Para servir de exemplo. Por isso se guilhotinava bastante. Tá? E é por isso que o Kardec pergunta aqui sobre essa questão. Porque no tempo do Kardec, 1850, se usava isso naturalmente. Né? E até um bom tempo atrás se achava que era um dos modos mais rápidos e indolor e humano de matar alguém. Se é que existe algum modo humano de matar alguém, né? Mas pensava-se assim, né? Bem delicado e rápido. Uma lâmina bem afiadinha. Então, por isso que o Kardec pergunta isso aqui, tá? Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Após ele perder, ele consegue se enxergar no corpo, vendo o corpo, como pessoa? O que acontece com ele, tá? O que os espíritos vão dizer? Frequentemente, ele conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica se extingue de uma vez. Mas, muitas vezes, a preocupação da morte lhe faz perder a consciência antes do instante do suplício. O que eles estão dizendo aí? Veja que interessante. O medo, gente, faz com que você deixe o corpo. Você entra num estado psicológico tão forte que você já não sente mais o corpo. É quase que amortece o corpo, assim, sabe? E o espírito deixa o corpo. Que interessante isso. Vocês já se imaginaram com a cabeça? Não é fácil. Isso. Pois é exatamente isso. O medo que causa em nós a morte é isso mesmo. É que nem falar em público.
né? Se eu chegar para a Angelita e disser assim, Angelita, dentro de 15 minutos você vai subir aqui no palco, no púlpito, e vai falar sobre determinado tema. Ela vai entrar num estado de sofrimento de 15 minutos, assim, ou, né, vai começar a dar uma palpitação no coração, se ela não tiver um ataque cardíaco, talvez não, né? Mas se eu pegar ela agora na mão aqui e trazer ela aqui agora, fale, mas ela não vai passar pelo sofrimento. Está entendendo? Não passa. É rápido. E esse é o ponto da morte. A gente fica muito preocupado, meu Deus, eu vou morrer, então eu vou, e agora? Não, ela vem rápida, e foi, e passou, e deu, né? Entenderam? Tá. Então, no caso da decapitação, frequentemente ele conserva alguns minutos até que está um instante de suplício. Ok. Aí eu trouxe uma passagem que está lá no livro Céu e Inferno, em que o Kardec vai contar a história de um cara que foi decapitado no tempo dele. 60 dias depois de ser passado pela pena de morte, da decapitação, eles chamam ele para ter uma conversa, numa reunião mediúnica. Tá? E aí eles vão perguntar para ele, Allan Kardec faz a seguinte indagação a um espírito que teve o seu corpo físico decapitado, em recente encarnação. Eles perguntam, uma vez que assim é, sob que forma vos veríamos, se tal nos fosse possível? Então o que ele está perguntando? Ele está perguntando para o cara, se eu pudesse te ver agora, como que eu te vejo? Com ou sem cabeça? E olha o que eles respondem. O ver-me-ei sob minha forma corpórea, a cabeça separada do tronco. Então, se um médium pudesse ver um cara que acabou de ser decapitado, o espírito, ia ver ele sem cabeça. O Yuji. Por que a gente ia conseguir ver ele sem a cabeça? Porque ele está sem a cabeça? Não, porque o perispírito não perdeu a cabeça. E ele não tem mais o corpo físico. Por que ele está assim? Porque ele acredita que ele perdeu a cabeça. Ele se sente assim. Ele perdeu a cabeça literalmente. Ele acredita que ele não tem mais a cabeça. Portanto, ele não está com a cabeça. Mas ele fala. Porque se ele está falando com o Kardec, ele fala. Como? E assim você convence um espírito desses quando chega numa reunião mediúnica. Como é que você está falando? Ué, você não tem boca? Como é que você está me enxergando? Você não tem olhos? Então a tua cabeça está no lugar, você que não está vendo ela. E aí você começa a constituir a cabeça dele. Você não começa a constituir a cabeça dele, você começa a convencê-lo de que ele tem a cabeça. Isso chama-se convencimento do espírito, por isso que você vai tratar ele. Tá? Eu nunca me esqueço, quando a gente tratava lá em cima no Jorge, quando vinha um espírito e às vezes a médium dizia, olha, eu estou sem a perna. E eles se viam sem a perna. Um acidente, por exemplo, perdeu a perna. E ele vem numa reunião mediúnica. E ele está chorando porque ele perdeu a perna. Aí você diz, não, mas como assim? Tua perna está aí. Você vai convencendo ele. Ah, tá bom, então tudo bem. Vamos formatar essa tua perna de novo? E aí você começa a formatar a perna dele. Então, olha bem, presta atenção. Agora eu estou começando a formatar os ossos da tua perna. Agora eu estou começando a formatar a corrente sanguínea, os nervos. Agora os músculos. Agora os tecidos. Olha que bonito que ela está ficando. Olha que bonito o teu joelho. E ela vai começando a enxergar de novo a perna. E a perna se constitui. E ele sai de lá andando. Um espírito. Porque você convenceu... Não foi você que fabricou? Quem que fabricou a perna? Ele mesmo. Essa é a ideia. Mas se ele lembrar que não tem, volta. Volta de novo, perde a perna de novo. Se ele se convencer de novo disso. O livro Perispírito conta muitos desses casos aí. Sim. Que aconteceu, principalmente os suicidas. Sim. Ele vê que o problema é que eles lesaram o perispírito, então para voltar novamente. Isso. Muito interessante a comunicação com o médium, porque daí ele vê que o médium está com o corpo perfeito, com o espírito, e começa a moldar de novo o perispírito.
O fluido vital do médium, o ectoplasma do médium, que é maleável, forma facilmente uma perna, forma facilmente um braço, forma facilmente um cérebro. Dentro do plano espiritual, obviamente, né? Por exemplo, quando você participou de uma explosão lá, dentro de uma guerra, explodiu o teu corpo inteiro numa bomba, como é que você vai convencer um cara a formar todo um corpo que ele não tem mais? Então eles ficam em câmeras magnéticas um tempão, até... Aí a espiritualidade vai trabalhar, vai formar um novo corpo para ele, assim por diante, aos poucos. Vão ter que encarnar, às vezes aborto, volta, aborto de novo, até ele formatar um novo corpo físico. Olha como isso é complicado. Ainda bem que acabou um pouco disso, né? Eu não vou ter tempo, tá? Mas aqui eu tirei de um livro que fala justamente, um livro eu acho que é um comentário sobre essa pergunta. E ele fala sobre a alma e a decapitação, tá? Mas nós estamos chegando já ao nosso limite. Eu falo para vocês semana que vem daí sobre essa questão aí. Daí a gente termina essa parte aí, porque tem mais um comentário do Kardec daí. Tá bom? Vamos ao passe. Vamos só fazer a nossa oração. Então vamos fechar nossos olhos. Vamos respirar um pouquinho mais aliviados, mais tranquilos, mais serenos. Vamos respirar esses fluidos que a espiritualidade preparou na casa. Vamos interiorizar esses fluidos para que eles possam equilibrar os nossos chakras, centros de forças. E nesse momento, então, encharcado de humildade, nós vamos agradecer. Agradecer a espiritualidade da casa por nos receber nesse ambiente. Agradecer aos espíritos protetores que nos conduzem sempre a esse caminho. Agradecer à doutrina espírita por essa base de conhecimento. Agradecer a oportunidade de estarmos encarnados, modificando nossos hábitos, comportamentos e recebendo a instrução gradativa, aquilo que nos é oferecido e que nós temos necessidade para a nossa encarnação atual. Em nome de Jesus e em nome de todos os espíritos que ajudam na evolução dos seres terrenos, nós agradecemos e encerramos o estudo de hoje. Que assim seja. Então vamos ao passe.